Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Sangue. Essa noite nós vamos ter uma discussão interessante, com a apresentação de duas aulas sobre o que o anestesista precisa saber no transoperatório em relação à utilização do eco transtorácico e o eco transesofágico, né? Então, os nossos palestrantes têm um bom conhecimento, têm uma boa prática disso, eu acredito que vai ser bem proveitoso, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos chamar o Dr. Luiz Fernando Amâncio, que é um anestesiologista do Hospital das Clínicas da UFMG e do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, né? Ele também é corresponsável do CT do IPSENG aqui em Minas Gerais, né? Então, com a palavra, começando falando sobre eco transtorácico no intraoperatório, Dr. Luiz Fernando Amâncio. Logo depois terá a aula do Marcelo Salgado, que é diretor científico atual da Sangue, ele é anestesiologista do INCOR, da USP, presidente atual da comissão do TSA e coordenador do curso ET, né, de ecocardiografia da SBA, né? Então, são bons currículos e bons palestrantes, né? Tenham um bom proveito, começando com o Dr. Luiz Fernando. Então, a palavra é sua, Dr. Luiz. Primeiro, eu queria agradecer à Sangue pelo convite, a todo mundo que está aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar tornar um tema que é relativamente complexo, ácido, em uma versão dele mesmo mais simples para todo mundo, inclusive a população de residentes que está aí assistindo. E vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo? Ok. Vamos lá. Eu vou falar sobre o ecocardiograma transtorácico para o anestesiologista, focado na tomada de decisão. Como eu me baseei minha aula? Eu peguei o fluxograma de fisiopatologia do paciente com sinais clínicos e laboratoriais de hipoperfusão tissular e cheguei nessa porção desse fluxograma, que é na fase em que o paciente apresenta uma delta PCO2 maior do que 6, ou seja, mediante um contexto de hipoperfusão tissular, vale a pena aumentar o débito cardíaco. A minha aula ela é para te responder como eu vou aumentar o débito cardíaco. A gente sabe que a gente pode aumentar o débito cardíaco aumentando a pré-carga, aumentando a contratilidade cardíaca ou melhorando a relação entre a contratilidade cardíaca e a pós-carga. Começando pela pré-carga, como avaliar a pré-carga do meu paciente? Eu digo que sempre a gente tem que responder 3 perguntas. Primeiro, o que vai acontecer com o débito cardíaco do meu paciente se eu ofertar volume para ele, se eu der volume para o meu paciente? Isso é o quê? Fluido-responsividade. O que acontece com o meu retorno venoso se eu aumento o meu débito cardíaco a partir da oferta volêmica? Ou seja, vai gerar congestão aquele volume que foi ofertado? O que vai acontecer no meu leito venoso? E, mesmo se meu paciente for fluido responsivo e também fluido tolerante, que é essa segunda pergunta que eu fiz para vocês, é a melhor forma de eu aumentar o débito cardíaco do meu paciente? Por quê? Porque ele pode ser fluido responsivo, fluido tolerante, ou seja, não ter congestão venosa, mas já ser um paciente endoteliopata com disfunção do glicocálix, e aquele fluido que eu vou ofertar para ele provavelmente vai para o intestício e vai culminar num pior desfecho, vai gerar falência de múltiplos órgãos e sistemas. Já é? Começando com a pré-carga, então. Falando sobre fluido-responsividade. Fluido-responsividade, há muito tempo atrás, o Frank e o Starling, eles verificaram que, obviamente, até certo ponto, à medida que você estira uma fibra cardíaca, você aumenta o acoplamento, a associação entre as fibras de actina, miosina e o cálcio, e alguns pacientes obtêm um ganho de contratilidade a partir desse estiramento. Quando se fala do coração, aqui a gente diz do volume diastólico final, do volume que distende o ventrículo no final da diástole. A partir de então, foi criada a curva do Frank Starling, e os pacientes que estão na fase ascendente da curva de Frank Starling, a gente diz que são aqueles pacientes fluido-responsivos. Enquanto os pacientes que estão na fase de platô, na fase final da curva de Frank Starling,
são os pacientes que não são fluido responsivos. Bacana? Tá. Eu consigo avaliar a fluido responsividade, olhar a curva de Frank-Starling pelo ecocardiograma? Consigo. Uma das formas é avaliar a taxa de incremento do volume sistólico ou do débito cardíaco. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma oferta volêmica para o meu paciente, dar volume e ver quanto ele ganhou, qual foi o percentual de ganho do débito cardíaco do volume sistólico que ele obteve a partir do ecocardiograma. Eu posso simular uma oferta cardíaca, uma oferta de volume, a partir de duas principais manobras. Aqui eu estou demonstrando o passive leg raising, que eu acho que é o mais famoso, né? Que é o elevar as pernas do paciente a partir de um decúbito recumbente. Ou um que eu gosto bastante, já que a gente nunca pode elevar as pernas dos pacientes durante a cirurgia, porque o cirurgião acaba sendo atrapalhado, o teste de oclusão expiratória, que é basicamente você colocar o paciente em expiração próximo a uma PIP fisiológica por 15 segundos. O que vai acontecer? Ele vai perder durante esses 15 segundos a interrupção cíclica daquela pressão positiva durante a inspiração e o débito cardíaco dele vai aumentar se o retorno venoso for também correspondente ao teste de oclusão expiratória. A gente diz que um incremento do volume sistólico maior do que 10% a 15%, e é que a gente acaba decorando 12%, porque é um valor já mais familiarizado por conta do delta-PP, a gente diz que o nosso paciente foi fluido responsivo. Ele teve um ganho significativo com a manobra de prova volêmica. Ou a gente pode explorar as relações cardiopulmonares. Como que elas ocorrem? O que acontece no nosso ventrículo esquerdo quando o paciente sob ventilação mecânica positiva inspira? Primeiro, a pós-carga do ventrículo esquerdo ela se torna facilitada. Por quê? A equalização das pressões transpleurais e o pulmão insuflado facilita a ejeção da parede livre do ventrículo esquerdo. Ao mesmo tempo, a gente aumenta o retorno venoso do ventrículo esquerdo. Por quê? A gente sabe que a gente tem um reservatório de água dentro dos vasos no pulmão. E quando a gente insufla os alvéolos com pressão positiva, aquele volume é todo recrutado em direção ao ventrículo esquerdo, aumentando a pré-carga também do ventrículo esquerdo. Então, é como se, em um paciente sob ventilação positiva, a cada inspiração, a gente fizesse uma prova volêmica para ele. Tá? E é a partir daí que são gerados os valores do delta-PP, os valores do PVS, né? Só que, para a gente explorar as relações cardiopulmonares, a gente tem certos parâmetros que a gente tem que obedecer. Tem um método mnemônico, que é o LIMITS, e ele diz para a gente que o paciente ele tem que ter uma relação entre a frequência cardíaca e a frequência respiratória maior do que 3,2. Não pode ter arritmia, porque os pacientes que têm arritmia, eles têm um tempo diastólico diferente para cada batimento cardíaco. Então, os volumes diastólicos finais vão ser também diferentes. A ventilação mecânica ela tem que estar setada para um volume corrente maior ou igual a 8 ml por quilo, uma PIP também próxima à fisiológica, uma complacência pelo LUP-PV próximo de 30, maior do que 30 pelo menos. A gente tem que estar com o tórax fechado, não pode ter hipertensão intraabdominal e o paciente tem que estar bem acoplado ao ventilador, preferencialmente sob o efeito de bloqueio neuromuscular. Tá, mas beleza. Eu falei aqui para vocês que a gente precisa ver o que vai acontecer com as formas de provar o coração do meu paciente dando uma oferta volêmica. Eu falei que a gente precisa avaliar quanto que ganhou de débito e quanto que ganhou de volume sistólico. Só que, para isso, a gente precisa calcular o volume sistólico e o débito cardíaco. A gente precisa saber como a gente faz isso no ecocardiograma. A gente sabe que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Ok. Vocês concordam que a cada batimento cardíaco, o coração, o ventrículo esquerdo, ele movimenta uma coluna de líquido, de sangue, que preenche uma estrutura tubular muscular, antes ali da válvula aórtica, que é o trato de saída do ventrículo esquerdo, como se fosse um fundíbulo do ventrículo esquerdo. E
O nosso volume sistólico vai ser basicamente aquele fluido que preenche o nosso trato de saída, essa estrutura cilíndrica muscular. Logo, quanto que é o nosso volume sistólico? Quanto que é esse volume que preenche uma estrutura cilíndrica? O volume vai ser exatamente o volume do cilindro. Quanto que é o volume do cilindro? O volume do cilindro ele é dado pela base vezes a altura, πr ao quadrado vezes a altura. A área, πr ao quadrado, para ser calculada, a gente só precisa descobrir quanto que é o diâmetro do trato de saída, dividir por 2 e encontrar o raio. Basicamente isso. E a altura? A altura ela é dada pelo famoso VTI. Acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar no VTI. O que é o VTI? É uma integral das velocidades ao longo do tempo das hemácias que passam naquele trato de saída, no VE. A gente multiplicando a área do trato de saída pelo VTI, a gente encontra o volume sistólico. A partir daí, multiplicando pela frequência cardíaca, a gente consegue encontrar o débito cardíaco. Como a gente encontra o diâmetro do trato de saída? Janela paraesternal, eixo longo, terceiro, quarto espaço intercostal, procura alguma coisa batendo por ali, ajusta o seu probe com o marcador apontado para o acrômio contralateral, e a imagem que vai ser obtida é essa aqui. A gente tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a nossa câmara mais próxima do nosso eco transtorácico, o trato de saída do VE, a válvula mitral com o átrio esquerdo, a aorta, a válvula aórtica, o seios valsalva e a junção sinotubular. A gente vai pegar nessa região, na sístole com a válvula aberta, se você tiver com o eletrocardiograma especificamente na mesosístole, vamos no botão de calcular, vai em válvula aórtica e coloca para setar o débito cardíaco, como está sendo mostrado na figura. Por quê? Porque você colocando para ele fazer o cálculo em débito cardíaco, o aparelho já vai salvar as medidas para você. Então, ele já vai fixar o que foi medido. Depois vai ficar muito mais fácil quando você tiver que comparar medidas a partir de uma tomada de conduta. Com a válvula aberta, 5 milímetros abaixo aqui da válvula mitral, da inserção das cúspides, a gente vai traçar uma linha perpendicular ao eixo maior da aorta ascendente. Dessa forma aqui. Tá? Dividimos por 2, se a gente for fazer de forma manual, mas o aparelho normalmente faz o cálculo para a gente, e a partir do VTI a gente vai descobrir o volume sistólico. Como descobrimos o VTI? Achamos primeiro a janela de 4 câmaras apical, palpando o ictus cordis do paciente, com um marcador apontado para 3 horas, um leve tilt com tail down em direção ao umbigo do paciente, apontando o probe para o acrômio ipsilateral. A imagem que vai ser obtida vai ser essa aqui. Os 2 ventrículos, os 2 átrios, com o trato de saída, essa região, essa porção tubular antes da válvula aórtica. Vamos colocar o marcador de Doppler de forma mais incisiva possível nessa região da válvula aórtica, antes um pouco dela, exatamente 5 milímetros, que é onde a gente mediu o nosso diâmetro do trato de saída, e apertar o Doppler pulsado. Ele vai gerar uma curva para a gente, que é essa aqui. A partir daí, a gente vai envelopar o VTI, fazendo o cálculo do volume sistólico. Agora, a gente vai fazer o cálculo do volume sistólico, fazer uma prova volêmica e fazer o cálculo do volume sistólico de novo para calcular a taxa de incremento, que é quantos % do basal foi aumentado. Só que vocês concordam que o diâmetro do trato de saída do VE, em tese, entre as duas fases da prova volêmica, ele é constante? Então, para falar a verdade, a gente não precisa nem medir o diâmetro do trato de saída do VE. A gente vai ver quanto que aumentou do VTI, que é muito mais simples, uma medida só, e vai ser o nosso delta VTI, ou a taxa de incremento no VTI.
E as relações cardiopulmonares, a gente também pode fazer? A gente pode ver a variação do volume sistólico, da mesma forma que acontece com a pressão de pulso no delta-PP. Tem jeito de simplificar? Tem jeito de simplificar. A gente sabe que o diâmetro é fixo. E aqui, por se tratar de um valor relativo, percentual, assumindo que a gente está dentro dos parâmetros necessários para explorar as relações cardiopulmonares de forma satisfatória, a gente tem um intervalo RR também regular. Logo, a gente tem dentro dessa integral velocidade por tempo, um tempo que é constante. Então, o que vai mudar é basicamente a nossa velocidade. A gente pode fazer o mesmo cálculo para achar a variação de velocidade de pulso de pico sistólico na raiz da aorta, ou no trato de saída do VE. Lembrar o mesmo valor do delta-PP. Acima de 12%, a gente diz que o paciente é fluido responsivo. Dentro de uma incursão respiratória, vocês vão achar o maior e o menor. Tirar o menor do maior e dividir pelo maior. É exatamente essa fórmula, pelo maior, não, desculpa, pela média dos dois. Tá? Então, seria a nossa velocidade 2 menos a velocidade 1 sobre a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2. Dá para simplificar bastante. Por quê? Quem já se aventurou em fazer o cardiograma transtorácico sabe que a janela 5 câmaras é uma janela difícil de fazer. Deve ser das mais, para mim, é a mais difícil. E normalmente o campo, o cirurgião, o instrumental atrapalha a gente fazer a janela 5 câmaras. Então, como simplificar? Meus colegas lá do HC fizeram um estudo comparativo entre o VTI da janela supraesternal e da janela apical, e ainda fizeram o seguinte, compararam as medidas realizadas entre os residentes e os ecocardiografistas do serviço. E foi mostrado que os resultados foram bem parecidos. É uma janela bem mais fácil de ser realizada, ela é mais acessível ao anestesista, o pescoço fica para a gente normalmente, e é basicamente colocar o probe setorial na fúcula do paciente, com o marcador para a orelha esquerda, apontando para dentro do tórax, como se a gente quisesse fazer uma mediastinoscopia, propriamente dita. Né? E a imagem que a gente vai achar é essa aqui, o arco da aorta, a pulmonar transeccionada, passando por baixo da aorta, a aorta ascendente e a aorta descendente. A gente vai colocar o Color, achar o melhor fluxo aqui, vai colocar o Doppler pulsado e, para verificar mais sístoles durante uma incursão respiratória, a gente vai mexer na velocidade de varredura do aparelho. Vou demonstrar como que fica. Alguns pacientes, a gente não precisa nem fazer o cálculo. Por exemplo, essa paciente analisada, dá para ver que a variação com as incursões respiratórias é maior do que 12%. Ela está oscilando bastante. Então, provavelmente, é um paciente fluido responsivo. Tá? Fazendo uma pausa agora, por conta dos cálculos hemodinâmicos, para a gente traçar o perfil hemodinâmico do nosso paciente. A gente já viu o débito cardíaco, a gente sabe, como está sendo demonstrado aqui, que a gente consegue calcular a pressão arterial direita, estimar a pressão arterial direita pelo diâmetro da veia cava, que deve ser medido dessa forma, com o probe sendo posicionado em espaço subxifoide, com o marcador apontando para o mento do paciente. Um leve tilt em direção ao fígado vai obter essa imagem, vai traçar, antes da confluência das veias suprahepáticas, fazer a medida e ver quanto que varia com a respiração, que é o que a gente chama de colapsabilidade da veia cava inferior quando o paciente está em ventilação espontânea ou distensibilidade da veia cava inferior quando o paciente está em ventilação positiva. Está na tabelinha, não precisa decorar, e a partir dos valores que são obtidos, a gente vai estimar
a pressão no átrio direito. Beleza? Tá, a gente tem o débito cardíaco, então, pelo eco, a gente tem a pressão arterial direita estimada pelo eco, tem a PAM pelo monitor, seja ele invasivo ou não, só falta a gente calcular a resistência vascular sistêmica para traçar um perfil hemodinâmico. Dizer se esse paciente é hipovolêmico, o paciente está vasodilatado, ele é hipocontrátil, né? Igual os parâmetros que o catéter de artéria pulmonar dá para a gente. Como que a gente vai calcular a resistência vascular sistêmica? A gente vai seguir aquela leizinha que a gente aprendeu lá na física, no primeiro e segundo ano, que é a lei de Ohm. A diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente. A diferença de potencial aqui, a gente tem uma pressão inicial e uma pressão final. A pressão que sai do coração e uma pressão que chega no coração. A resistência é o que a gente quer encontrar e o débito cardíaco a gente já encontrou. A gente passa o débito cardíaco para o outro lado da equação, fica resistência igual a PAM menos PAD sobre o débito cardíaco. Vocês vão achar um valor em unidade Woods, vão multiplicar por 80 para achar em Dinas, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar. Beleza? Voltando, depois dessa pausa, para a pré-carga. Fluido tolerância. O que é fluido tolerância? Como eu falei para vocês, é o que acontece com o meu retorno venoso se eu aumento meu débito cardíaco a partir de volume. A gente sabe que o retorno venoso ele não depende só da volemia propriamente dita. Ele tem várias coisas que influenciam no retorno venoso. Por exemplo, a capacidade do coração de gerar pressão relativamente negativa para aspirar aquele sangue, para chupar o sangue de volta para o coração. A gente sabe que tem uma resistência ao retorno venoso, que é a nossa resistência venosa. A volemia propriamente dita e a complacência total do sistema. É bastante complicado, inclusive ela é exemplificada por uma fórmula, um modelo físico do modelo de Krog, né, que é bastante complexo, mas a gente consegue simplificar ela e avaliar, a grosso modo, se tudo está funcionando bem como deveria, através do VEXUS Score, que é o Venous Axis Ultrasound Score. Como que ele funciona? Ele avalia basicamente 2 leitos venosos com um extra podendo existir ou não. A gente vai avaliar os Dopplers da veia portal, das veias suprahepáticas e o Doppler renal. Como que funciona a suprahepática? A suprahepática, a gente tem 3 veias suprahepáticas. A gente pode fazer uma insonação no hipocôndrio direito em qualquer uma dessas regiões, a que fica melhor visualizada. E vamos obter essa imagem aqui, colocando o Doppler pulsado sobre ela. Aqui, essas ondas são basicamente a transmissão das ondas de pressão venosa central, das pressões que enchem o átrio direito, tá? Aqui a gente tem aquelas curvas de pressão venosa, ACX, VY. As 2 ondas de baixo são as ondas que estão se afastando do probe. Ou seja, são ondas que ocorrem durante a sístole e durante a diástole. Por isso elas são chamadas de onda S e onda D. Durante a sístole, apesar dessa onda ser chamada de onda S por conta da sístole ventricular, ela acontece na diástole atrial. Então, se a gente tem uma congestão venosa dentro do átrio direito, o fluxo em direção ao átrio direito vai tender a se afastar menos do probe, a tender a se aproximar do probe, podendo até ocorrer regurgitação. E aí, o nosso padrão do Doppler das veias suprahepáticas ficaria alterado. Como eu estou demonstrando aqui para vocês, o que acontece é na diástole atrial, é quando a gente vai avaliar as veias suprahepáticas. Quando a onda S fica tão positiva que ela fica maior do que a onda D, a gente diz que a gente tem uma anormalidade moderada. Agora, quando as ondas das veias suprahepáticas
apresentam um padrão pulsátil arterializado com fluxo reverso, ou seja, durante a diástole atrial, que era para chupar sangue, está voltando o sangue para as veias suprahepáticas, quer dizer que a gente tem uma alteração grave, a gente tem congestão no nosso átrio direito. Tá bom? E a veia portal? Qual que é o racional da gente avaliar a veia portal? A veia portal, ela não recebe essa transmissão de onda dos átrios, do átrio direito. Por quê? Porque ela é protegida pelos sinusoides hepáticos. Então, a gente não vai ter onda, a gente não vai ter pulsatilidade da veia portal. Ela deve ser ensonada no hipocôndrio direito, nessa região, apontando o marcador para os membros inferiores do paciente, obter essa imagem de uma veia bifurcada com fluxo hepatopetal. Como você está medindo através do fígado, seria aquele fluxo que vai na sua direção. Ele não foge do fígado, então ele é hepatopetal. A veia porta não pulsa, a gente vai colocar o Doppler nela e avaliar como que está a onda de pulsação portal. Ela tem que ser lisinha, fluxo de maré, sem pulsar. Exatamente igual está nessa imagem. Tá? Quando que ela vai estar alterada? Quando ela pulsa. A gente vai calcular o índice de pulsatilidade da veia portal. A gente vai pegar a medida de velocidade do maior, aqui no pico, para o vale, vai tirar um do outro e dividir pelo maior. E vai gerar o índice de pulsatilidade da veia portal. Até 30% é aceitável, entre 30% e 49% ela é uma alteração moderada, acima de 50% a gente diz que é uma alteração grave. E o renal? O renal, em tese, a veia também não pulsa. Se ela pulsa, funciona da mesma forma que a veia portal. Nem sempre a gente consegue pegar o fluxo da veia renal. A gente vai fazer uma ensonação igual faz o FAST, na janela para pegar o espaço hepatorrenal, localiza o rim, coloca o color, localiza algum vaso medular e bota o Doppler pulsado em cima e vê o que dá. Se vai pegar artéria, se vai pegar veia. Faz o cálculo a partir do que você tem. Se for veia, lembrar, não pulsa. Se for artéria, o que a gente tem que lembrar é o seguinte. Se um órgão está congesto, ele precisa de uma cabeça de pressão maior para gerar fluxo. Só lembrar da lei de Poiseuille, a primeira porção dela é a diferença de pressão. Então, durante a diástole, que a gente não tem uma cabeça de pressão tão importante, o fluxo vai ser reduzido. A gente vai pegar a velocidade durante a sístole e a velocidade durante a diástole, vai tirar uma da outra e dividir pelo maiorzão da sístole. A gente chama isso de índice de resistividade da artéria renal. Acima de 0,7, quer dizer que a resistência está muito aumentada, provavelmente esse órgão está congesto. Vou mostrar aqui para vocês como é que é feito. Aqui eu peguei, foi a artéria, não consegui pegar a veia, nem sempre ela aparece. É bem legal quando você tem o Doppler bifásico. Desses todos, se você tiver uma veia cava inferior maior do que 2,1 ou com menor de 50% de extensibilidade, mas qualquer alteração dessa que eu falei para vocês, a gente diz que o paciente é fluido intolerante. Ele pode ser, inclusive, fluido responsivo, mas eu não posso dar volume para ele, porque eu provavelmente vou piorar a hemodinâmica e a perfusão orgânica desse paciente. Mas e aí? Meu paciente é fluido responsivo e fluido tolerante. Vale a pena eu dar volume para o meu paciente? Como eu falei, ele é um paciente que pode estar endoteliopata. A gente vê muito isso na sepse, né? O paciente pode ser fluido responsivo, fluido tolerante, mas se eu der volume para ele, vai tudo para o interstício, vai piorar a minha congestão orgânica e a perfusão orgânica piorada vai culminar com falência de múltiplos órgãos e sistemas. Como eu vou avaliar de forma, mesmo que indireta, a minha função endotelial? A gente não consegue ver o glicocalyx, a gente precisa de microscopia eletrônica, mas a gente tem modos de estimar para ver como que aquilo está funcionando. A gente pode fazer ultrassom pulmonar, por exemplo, um paciente fluido responsivo, fluido tolerante,
cheio de linha B no pulmão. Poxa, você vai dar uma segurada no volume. Ou nos monitores mais novos, que calculam para você a água pulmonar extravascular, né, que é aquilo que está saindo do vaso dentro do pulmão. Se ela tiver acima de 10, provavelmente não vale a pena dar volume para esse paciente. O valor normal é até 7 a 10%. É uma gray zone acima de 10, mau prognóstico. Tá bom? Então, a gente fica aqui amarrado com todas as respostas que a gente tem que ter quando a gente pensa em fazer uma oferta volêmica para o meu paciente. Qual que é o próximo passo? Avaliar, se não é volume, eu tenho que avaliar o que eu vou fazer para esse paciente. Eu vou dar inotrópico, vou dar vasodilatador, vou dar vasopressor. Primeira coisa que a gente vai ver, contratilidade cardíaca. Contratilidade cardíaca mais básica para o anestesiologista. Olhômetro, nosso eyeballing. Olhar para o ventrículo, ver como é que ele está funcionando, ver como é que ele está contraindo, se todas as paredes contraem da mesma forma. Analisar como estão as áreas no final da diástole e no final da sístole e estimar a nossa fração de ejeção. Esse é o nosso olhômetro. A gente tem vários trabalhos que comparam com as medidas propriamente da fração de ejeção e que diz que tem uma acurácia relativamente boa. Tá? Então, assim, na hora da correria, na prática, olhando o coração, a gente consegue avaliar se ele tem uma boa função. Tá? Só que tem algumas pegadinhas, algumas armadilhas aqui. A gente tem que lembrar que a fração de ejeção, ela, na verdade, não é um marcador de função miocárdica. A gente olhar a contratilidade, ver o músculo espessando, é muito mais importante do que estimar propriamente a fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? É basicamente a relação entre o volume no final da diástole e o volume no final da sístole. De quanto que tinha, quantos % foi ejetado, quanto que ficou depois que foi ejetado o volume sistólico do paciente. Né? Então, eu gosto de dar sempre alguns exemplos de pacientes que não têm uma boa função miocárdica, que têm uma fração de ejeção adequada. Por exemplo, um paciente com uma insuficiência mitral. A pós-carga dele se torna, na verdade, além da válvula da aorta, o átrio esquerdo. Né? Ele não tem uma resistência para aquela região, às vezes o coração tem uma fração de ejeção, mas, na verdade, ele está ejetando todo o sangue para o átrio esquerdo. Ou, por exemplo, aquele paciente no final de SEC que apresenta papillar kissing. O que é papillar kissing? Que é o sinal do beijo. É quando todos os músculos papilares se encontram durante a sístole. Poxa, a perfusionista ainda não voltou o sangue todo que estava lá no reservatório para aquele paciente. Só que a fração de ejeção dele aqui, apesar de provavelmente ele não ter uma boa função cardíaca, até porque provavelmente ele já tinha uma disfunção prévia, ou porque ele está saindo de SEC, a fração de ejeção dele aqui é 100%. Então, lembrar que a fração de ejeção é um marcador indireto de acoplamento ventrículo arterial, que é um conceito que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Outra pegadinha aqui da fração de ejeção, na questão até do papillar kissing, lembrado dos diagnósticos diferenciais de papillar kissing, do sinal do beijo, né? A gente diz que quando o paciente tem na diástole um preenchimento adequado, a gente pode falar que a pré-carga dele está adequada, então não é hipovolemia. Quando ele consegue ejetar quase tudo que chegou, tendo um volume diastólico final adequado, provavelmente isso está acontecendo por conta de uma pós-carga reduzida. Ele não tem resistência para ejetar aquele sangue. Então, provavelmente se trata de um choque vasoplégico, uma sepse, né, por exemplo, uma anafilaxia. Mas tem outra situação que pode acontecer de gerar o sinal do beijo, que é exatamente essa situação aqui, quando a gente tem uma disfunção do ventrículo direito, seja ela por disfunção primária ou por TEP. O ventrículo direito, basicamente, é a pré-carga do ventrículo esquerdo. Então, por si só, isso já reduz os diâmetros das câmaras cardíacas esquerdas. Só que, no final da sístole, o normal de acontecer
a pressão do ventrículo direito ser maior do que a pressão do ventrículo direito. Então, aqui, o septo interventricular, ele normalmente é deslocado em direção ao ventrículo direito. Inclusive, esse efeito, que é chamado de efeito Bernheim, ele é muito importante para gerar o débito do ventrículo direito. Quando a gente tem um aumento da pressão dentro das câmaras direitas, na insuficiência ventricular direita, o movimento oposto acontece. Então, ele aperta ainda mais as câmaras cardíacas esquerdas, formando esse sinal do D, da meia-lua. Parece que o ventrículo esquerdo está murcho, parece até uma redução de pré e pós-carga, né? Pode ser qualquer um dos dois. Mas sempre olhar como estão as câmaras direitas, por conta desse diagnóstico diferencial. Beleza? A gente tem, além do olhômetro, duas formas de avaliar a fração de ejeção, o método de Tycholt e o método de Simpson. Eles seguem basicamente a mesma fórmula. De quanto tinha, quanto que ficou. É o volume diastólico final, o volume no final da sístole, menos o volume no final, o volume no final da diástole, menos o final da sístole sobre o final da diástole. O que vai mudar aqui é como esses valores são obtidos. No Tycholt, eles são obtidos a partir de um diâmetro, uma região isolada do nosso ventrículo esquerdo. Ele é mais fácil de fazer, entretanto, se a contratilidade do ventrículo esquerdo ocorrer de forma heterogênea, pode ser que o valor não seja tão fidedigno. Por exemplo, um paciente infartado com disfunção segmentar não deve-se ser utilizado o método de Tycholt. O método de Simpson, ele é um método biplanar, ele faz a mesma coisa, só que em duas janelas, normalmente na janela 4 câmaras e 2 câmaras, a gente obtém as áreas diastólica final, a área sistólica final, e a partir da fórmula, que é essa coisa bizarra aqui que o próprio computador do ecocardiograma já calcula para a gente, ele calcula o elipsoide, as variações do volume do elipsoide do ventrículo esquerdo. Hoje em dia, os aparelhos com inteligência artificial já tornam isso muito mais simples. O método de Simpson é um método complicado de fazer. Tanto que, normalmente, se não tem contraindicação ao método de Tycholt, ele não é nem calculado. Mas tem alguns aparelhos de inteligência artificial que você só precisa obter as câmaras. Aqui eu estou fazendo uma janela apical 4 câmaras, ele já identificou todas as estruturas e a interface entre o sangue e o endocárdio. Eu vou salvar, gravar por 5 segundos, vou girar para 2 câmaras e fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a válvula mitral. Salvando por 5 segundos, ele já vai calcular sozinho, a partir do que ele identificou, o nosso valor de fração de ejeção e o nosso volume sistólico. Pronto, está calculado. Bem simples de fazer. Você vê aqui que ele mesmo identificou as áreas de diástole e de sístole em cada fase do ciclo cardíaco nas 2 janelas. E o acoplamento ventrículo arterial? Eu vou dar uma pincelada, acho que não cabe aqui na aula, é uma coisa nova, um pouco avançada. O Guarracino e o Pinsky, que é um dos papas da monitorização hemodinâmica, criaram esse protocolo, né, essa abordagem BIT, que avalia a relação entre as elastâncias ventricular e arterial. Seria basicamente como que está a relação entre a contratilidade e a pós-carga. Não é tão bem assim, mas a grosso modo falando, é assim que funciona. As elastâncias elas são obtidas a partir da curva PV, de pressão por volume do nosso ventrículo esquerdo, mas falando de forma simples, vocês concordam que o coração ele trabalha para gerar uma energia cinética a partir de uma energia potencial. Ele contrai, contrai, contrai durante a contração isovolumétrica, até que a pressão dentro do ventrículo exceda a pressão dentro da raiz da aorta e se gere o volume sistólico propriamente dito. Essa relação ela pode ser calculada tanto de forma de acoplamento ventricular arterial, quanto dos valores absolutos de cada elastância. E a partir dos valores
encontrados, a gente vai tomar uma conduta. Aqui, um paciente com um acoplamento ventrículo arterial menor do que 1. Provavelmente você vai começar um vasopressor, a resposta que você vai responder é se precisa de inotrópico associado. Se for maior do que 1, a elastância ventricular menor do que 2 e arterial maior do que 2, ou seja, a relação está desfavorável com a pós-carga relativamente aumentada, você vai dar um inodilatador. Você vai aumentar a contração ventricular e facilitar a ejeção. Você pode usar o inodilatador propriamente dito ou associar um outro vasodilatador. Nesse outro caso aqui, em que a elastância ventricular está preservada, mas a elastância arterial está muito aumentada, muito maior que 2, você vai dar um vasodilatador. Você vai tratar choque com nipride. Então, é bem bacana, ele é bem decisivo, ele é bem importante na tomada de conduta. Tenho feito bastante e gostado. Ele é simples de fazer. E a gente tem um aplicativo para ele. Aplicativo de graça, ele chama aelastas. A gente precisa de algumas variáveis para calcular esse acoplamento ventrículo arterial. Pressão sistólica e diastólica a gente já tem, volume sistólico a gente já calculou e fração de ejeção também. A gente precisa ver quanto tempo o meu paciente passa ejetando sangue e quanto tempo o meu paciente passa fazendo contração isovolumétrica. Dentro da sístole, vocês concordam que quanto mais tempo, quanto maior percentual dentro da sístole, meu paciente passa contraindo, fazendo contração isovolumétrica sem ejetar nenhum volume, ele está só gastando energia, sem gerar nenhum volume sistólico propriamente dito, é a partir daí que se baseia os conceitos de acoplamento ventrículo arterial. Como que eu vou ver esses tempos de contração isovolumétrica e tempo de sístole? O método que eu mais gosto, que eu acho mais fácil de fazer, é a partir do Doppler tecidual. O Doppler tecidual, ele é um Doppler que mede o movimento do tecido do coração. A gente vai achar o 4 câmaras, colocar o Doppler do lado do miocárdio, perto do ânulo da válvula mitral, é bem tranquilo de fazer, acha um 4 câmaras, coloca o Doppler ali. E vai apertar um botãozinho que a maioria dos aparelhos de hoje em dia tem, que é o TDI, que é o Doppler tecidual. Vai ficar igual boate, coloridinho, e você vai apertar o Doppler pulsado depois que tiver tudo pronto. Ó, ficou coloridinho, o marcador está em cima da mitral, e ele deu essas ondas para a gente. Essas ondas representam todo o ciclo cardíaco. As ondas de baixo representam a diástole, as ondas de cima representam a sístole. Nas ondas de baixo, a gente tem a onda E e a onda A. Aqui, como é um Doppler tecidual, a gente chama de E' e A'. Seria basicamente o enchimento ventricular rápido e a contração atrial. As que estão ascendentes são as ondas de sístole, por isso elas são chamadas de onda S. Aqui, no caso, onda S'. A gente tem duas outras ondinhas. Uma onda antes da diástole, pequenininha aqui, que é a nossa relaxamento isovolumétrico, e uma ondinha antes da sístole, que é a nossa contração isovolumétrica. A partir daqui, amigo, só fazer uma medida simples de tempo. Vai no Calc, coloca lá dimensões e procura tempo. Vai fazer uma medida daqui até aqui e outra daqui até aqui. Bem simples de fazer, joga no aplicativo e faz o cálculo todo para vocês. Mensagens para casa. Lembrar que a gente tem alguns scores novos que estão avaliando o funcionamento global, no final das contas, né? O que realmente importa, o que vai mudar a nossa conduta. A gente está fugindo só da fluido-responsividade, o Vexus Score e o Beat Approach. E outra coisa, essa é muito complicada, a gente tem pouco tempo para falar aqui, mas o mais importante é, se tem um aparelho no serviço, gente, treine. O mais importante é treinar. Não tem jeito, tá? Sempre que você pega na anestesia, passa a sonda, e é isso aí. Muito obrigado. Quero parabenizar o Dr. Luiz Fernando pela brilhante apresentação. Eu acredito que foi muito útil para a prática clínica, né? Foi exatamente o que a gente solicitou. E a gente vai deixar as perguntas e eventuais discussões para o final. Vamos passar, então, para pedir para o Dr. Marcelo Salgado
para projetar a aula dele, que vai falar agora um pouco sobre eco transesofágico, né? Para quem entrou depois, né, o Dr. Luiz Fernando Amâncio é um anestesiologista do HC, do UFG e do Hospital INCA, aqui no Rio de Janeiro. O Dr. Marcelo Salgado, né, é o coordenador do curso ET da SDA, então eu recomendo, né? Pode começar, doutor Marcelo. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Rodrigo, obrigado aí pelo convite. É um prazer, né? A gente está falando na nossa casa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A proposta que foi conversada, como o Luiz já passou, é o que o anestesista precisa saber. E aqui um foco entre a ecocardiografia transtorácica, transesofágica, e a gente vai falar um pouco sobre o transesofágico no período intraoperatório. O que o anestesiologista, então, ele precisa saber no eco transesofágico intraoperatório? Como o Luiz falou bastante da monitorização hemodinâmica, tudo que ele falou de monitor hemodinâmico, de acoplamento, débito cardíaco, volume sistólico, análise diastólica, tudo que ele falou para o transtorácico é validado para o transesofágico. É a mesma coisa, só obviamente vai mudar algumas janelas. Então, eu não vou me deter aqui na parte de monitorização hemodinâmica propriamente dita. Eu vou falar para que serve realmente o eco transesofágico no período intraoperatório. Então, eu vou discorrer um pouco sobre a importância do eco e como que o eco tem que ser utilizado em cirurgia cardíaca, de tórax aberto, em procedimentos estruturais e algumas novidades que estão acontecendo aí até o final do ano. Então, a ecocardiografia em cirurgia cardíaca de tórax aberto. O que a gente tem que saber? A gente vai perceber que, ao longo da aula, os conceitos eles estão cada vez mais evoluídos. E o que a gente tem que saber é a mesma coisa, basicamente, que um ecocardiografista sabe. No português, claro, é isso que tem que evoluir. A gente está muito atrasado com relação aos Estados Unidos e Europa. A gente tem que evoluir para conceitos bem fundamentados dentro da ecocardiografia e tomada de decisão no período intraoperatório. A gente tem um consenso brasileiro de eco intraoperatório, que eu tive a honra de fazer parte, aonde já em 2017 já tem conceitos bem estabelecidos dentro da ecocardiografia para tomada de decisão em cirurgia cardíaca. E esse mesmo artigo foi publicado na Revista Brasileira de Cardiologia, nos arquivos brasileiros. E recentemente, tanto nesse artigo quanto os artigos americanos e europeus, reparem, a utilização do eco para cirurgia cardíaca, ele é recomendação nível 1 de evidência, ou seja, tem que fazer. O risco de fazer o eco ele é muito menor do que os benefícios. E agora, recentemente, esse ano, foi publicado esse guideline da Sociedade Americana de Ecocardiografia, junto com a Sociedade Americana de Anestesia Cardiovascular, mostrando a utilização do eco transesofágico em tomada de decisão. Reparem que o tempo inteiro é a Sociedade Americana de Anestesia Cardíaca, junto com a Sociedade Americana de Eco, trabalhando em comum para quê? Para melhorar a qualidade dos nossos pacientes, para a gente poder ter melhor desfecho clínico. Então, isso diminui mortalidade e diminui morbidade. Dentro da cirurgia de revascularização do miocárdio, um primeiro cenário foi o que o Luiz já falou com bastante proficiência, é o eyeball. A pergunta clássica que a gente sempre faz, bate bem ou bate mal? Então, a gente repara aqui que no coração à esquerda, o coração bate bem, tem um bom espessamento do miocárdio. Aqui no meio, é um coração que bate mais ou menos. Repara que ele não espessa tão bem quanto o coração da esquerda. E o coração da direita, a fração de ejeção menor que 30%, uma disfunção moderada grave, aonde eu tenho aqui um coração já dilatado, com uma parede, com uma espessura fina. Isso é o que a gente faz no intraoperatório de forma rápida. É o famoso, bate bem ou bate mal? O que eu tenho que fazer para esse paciente? Nesse paciente de revascularização do miocárdio, reparem, eu já tenho um paciente com a sobrecarga de volume e com uma contratilidade bastante reduzida. A parede aqui, basal, septal bate mal, a parede lateral bate mal nesse esôfago médio 4 câmeras. No 2 câmeras, repara que a parede inferior aqui, olha, tem uma hipocinesia muito grande, muito importante.
E mesmo a parede anterior não tem uma contratilidade que convence. Na janela transgástrico, aqui basal, pegando parte do músculo da válvula mitral, reparem, a parede inferior aqui, olha, contrai mal. A parede inferolateral também. A parede anterior tem até uma certa contratilidade, ou seja, é um coração com uma disfunção moderada. Isso ajuda a tomar conduta no intraoperatório. A gente consegue evoluir rapidamente com esses conceitos no intraoperatório. Na avaliação pós-SEC, olha que interessante. Esse paciente, apesar de ter feito uma revascularização completa com suporte inotrópico com adrenalina, a parede inferior, nessa janela duas câmeras, esôfago médio, praticamente não mexe. Ou seja, apesar dele ter feito uma revascularização completa, ele está com uma disfunção ventricular pior do que quando entrou em bomba. Eu posso falar para o cirurgião que a sua anastomose para a direita ficou ruim? Não, eu não posso falar, porque isso é nível 3 de evidência. Nesse momento, o meu paciente pode estar com stunning heart, pode estar com uma isquemia de reperfusão, ele pode ter vários cenários, não necessariamente só uma anastomose ruim. Então, eu não posso falar que a anastomose está ruim, eu tenho que dar suporte para esse coração sair de bomba adequadamente. Suporte inotrópico farmacológico, suporte inotrópico mecânico, como o balão intraórtico. Reparem que nesse transgástrico medial, olha, a parede inferior que batia mal agora praticamente não mexe. Então, a parede inferolateral, aqui, inferoseptal, ou seja, esse coração piorou, mas pode ser uma isquemia reperfusão, pode ser um coração estonteado. Então, eu tenho que aguardar, eu tenho que evoluir. Quando eu faço uma ecocardiografia tridimensional, olha que interessante. Essa imagem bidimensional de um coração parado, quando eu coloco na janela tridimensional e eu avalio a cápsula do ventrículo, aqui eu tenho todo o ventrículo esquerdo, olha que interessante. Eu tenho aqui a minha parede lateral contraindo, a minha parede anterior contraindo, mas olha a minha parede inferior. A minha parede inferior, ela faz um abaulamento. Então, na verdade, o que eu tinha visto pelo eco bidimensional como fração, como a acinesia, na verdade é uma discinesia. Olha como que o componente aqui, durante o movimento volumétrico do coração, eu tenho movimento, todas as paredes ventriculares contraindo e a parede inferior prolapsando. Eu tenho um movimento discinético, com uma fração de ejeção aqui de 23%. Olha como que me ajuda a tomar decisão, a indicar um balão intraórtico, a indicar um suporte inotrópico maior, ou até mesmo colocar em ECMO. Esse estudo foi minha tese de doutorado, onde a gente avaliou uma análise diastólica. Então, eu tenho aqui o tempo de contração volumétrico, que é sistólico, o tempo de relaxamento, e através dessa inferência do tempo de contração com o tempo de relaxamento, mais o tempo de ejeção, eu faço um movimento cisto-diastólico, avaliando se aquele ventrículo está contraindo adequadamente depois de uma revascularização do miocárdio. Isso ajuda demais na tomada de decisão durante a saída de circulação extracorpórea. Nas cirurgias de plastia mitral, como que a gente pode definir, então, critérios para a tomada de decisão com a ecocardiografia intraoperatória? Esse artigo também está impresso, ainda não foi liberado, foi agora publicado esse ano, mas é um artigo muito interessante no DCVA, tá? Mostrando técnicas de análise da válvula mitral para tomada de decisão. Esse aqui é um artigo da anestesia analgésia, mostrando aqui um prolapso de folheto posterior da válvula mitral. E olha quando o cirurgião vê, olha como que é idêntico a análise 3D com a análise anatômica do cirurgião. Então, está aqui uma válvula mitral tridimensional. Eu tenho aqui minha válvula mitral, folheto anterior, folheto posterior. E aqui a válvula aórtica. Quando eu coloco na posição anatômica, que é a posição que o cirurgião vê, olha como que isso facilita a comunicação com o cirurgião e ajuda a tomar conduta, a tomar desfecho dentro das patologias valvares mitrais. Então, eu tenho aqui folheto anterior, folheto posterior, válvula aórtica, válvula aórtica. Então, reparem que a anatomia ela é muito próxima do eco 3D com a anatomia real do meu paciente. E eu consigo definir gravidades, Carpentier,
definiu características de gravidade, mecanismos de regurgitação. Então, dentre as alterações valvares mitrais, eu consigo conversar com o cirurgião o que está acontecendo, e isso vai facilitar demais a técnica que ele vai usar e o que ele pode esperar no período intraoperatório. Então, eu tenho aqui uma janela esôfago médio eixo longo. Reparem, olha, eu tenho um prolapso com ruptura de cordoalha de folheto posterior em P2. Quando eu coloco no 3D, olha que interessante, olha o prolapso aqui, olha, de folheto posterior, exatamente em P2. É só eu mostrar essa anatomia para o cirurgião, que facilita demais a comunicação. E quando eu faço um freeze e trabalho a imagem, olha aqui, ó, o prolapso de P2 com a ruptura de cordoalha. Olha como que isso facilita a comunicação e ajuda o cirurgião a tomar a melhor conduta e a melhor técnica para a plastia desse paciente. Uma outra técnica mais avançada seria as análises de regurgitação através da ecocardiografia tridimensional, através da tomografia multislice, que eu consigo, então, avaliar a área de regurgitação da vena contracta, que são dados quantitativos que facilitam, então, a comunicação e avaliar o desfecho pós-operatório desse paciente. Mais uma vez aqui, uma imagem tridimensional da válvula mitral. Reparem, olha, uma ruptura de músculo papilar. Existe hoje um conceito, como o Luiz já falou anteriormente, da inteligência artificial. A inteligência artificial chegou na medicina de forma muito intensa, e na ecocardiografia não é diferente. Eu consigo, então, através de uma imagem bidimensional, fazer uma análise tridimensional, multiplanar, através da inteligência artificial. E olha aqui, olha, tudo que está em vermelho significa prolapso. Folheto anterior, folheto posterior, e aqui em vermelho, prolapso valvar mitral. E quando o cirurgião abre, o paciente abre o coração, é isso que ele vê. Olha que interessante. Ruptura de cordoalha com músculo papilar, que é exatamente aquilo que a gente tinha visto e o que a gente tinha mostrado para ele na ecocardiografia tridimensional. Então, essa comunicação e essa correlação anatômica com eco 3D, com a anatomia, ele é muito interessante. Na plastia mitral, o movimento sistólico anterior da válvula mitral, que foi publicado no JACC, nesse artigo original, fala que através de algumas medidas anatômicas, como folheto anterior, folheto posterior e a distância da coaptação ao septo, eles podem me dar inferências se esse paciente pode evoluir com uma característica chamada de obstrução dinâmica da via de saída, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral pós-plastia. Nesse cenário, reparem, eu tenho um paciente que fez uma plastia, colocou um anel de Carpentier, olha aqui, nessa imagem hiperecogênica, onde a seta está mostrando. Eu estou cheio de microêmbolos aqui, microbolhas, né, na saída de SEC. E o folheto anterior, reparem, está aqui, ó, fechando a via de saída. Então, esse paciente vai ter uma síndrome de baixo débito cardíaco, não porque o coração está contraindo mal, e sim porque eu tenho uma obstrução dinâmica da via de saída. Na ecocardiografia tridimensional, eu consigo avaliar adequadamente a via de saída e o folheto anterior. Então, o eco 3D, mais uma vez, me dá uma boa correlação anatômica do que está acontecendo. Na avaliação pós-SEC, o paciente foi submetido a uma ressecção quadrangular do folheto posterior com colocação de anel de Carpentier. Quando o cirurgião testa a válvula, é essa imagem que ele vê, tá vendo? O anel de Carpentier aqui, folheto anterior e folheto posterior. Na saída de SEC, olha a imagem que a gente tem, e quando comparado com a imagem do cirurgião, olha que interessante. Olha como essas imagens, elas são extremamente similares. Então, mais uma vez, a ecocardiografia transesofágica ajudando na tomada de conduta, avaliando se ficou com algum shunt residual, com algum vazamento residual, e orientando o cirurgião na tomada de decisão. Na cirurgia de troca valvar, o eco 3D também, olha aqui, olha, ajuda demais a avaliar aonde está o anel. Olha aqui que interessante, está vendo? Olha, eu tenho aqui a válvula, a prótese biológica sendo colocada, implantada na região valvar mitral, os folhetos coaptando adequadamente, está vendo? Não há alteração de coaptação de folheto.
Na imagem bidimensional aqui à esquerda, olha, uma boa captação dos folhetos, tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras, e no 3D a gente avalia adequadamente isso. E quando a gente faz uma rotação do ventrículo e vê o ventrículo por dentro, a gente repara os 3 pés da válvula biológica implantada, abrindo adequadamente, sem nenhum grau de obstrução, e isso dá segurança na saída de circulação extracorpórea. Então, mais uma vez, a ecocardiografia bidimensional e tridimensional ajudando na saída de circulação extracorpórea de troca valvar mitral. Na dissecção da aorta, a ecocardiografia ajuda a orientar o ponto de lesão. Reparem aqui, eu tenho um hematoma intramural com uma dissecção de aorta ascendente. Eu vejo aqui um flap, olha, com uma falsa luz, com bastante contraste espontâneo, e uma válvula aórtica com seu ponto de coaptação desviado, ou seja, há um desarranjo na arquitetura valvar aórtica. E nesse paciente, olha, eu vejo de novo a minha válvula aórtica desviada para a região do folheto coronariano direito, e um flap aqui, olha, mostrando uma dissecção de aorta. Mais uma vez, eu avalio válvula aórtica, eu avalio anatomia, e eu avalio se é uma dissecção de aorta tipo A, que tem, muitas vezes, indicação de emergência cirúrgica, né? Na circulação extracorpórea, todo mundo, quando entra em SEC, né, a gente sempre fica preocupado com a heparinização, se o TCA está 4 vezes acima do basal. Por conta disso, olha, coágulos, trombos na auriculeta de esquerda. A canulação durante a entrada de SEC tem que ser avaliada. Reparem aqui, ó, eu vejo uma canulação na suprahepática. A cânula não foi adequadamente inserida aqui na cava inferior. E isso pode levar a alterações importantes do ponto de vista de edema cerebral e de distúrbio ácido básico hidroeletrolítico durante a SEC. Na deaeração, esse paciente saindo de SEC com uma disfunção biventricular grave, olha a quantidade de ar nesse coração esquerdo, isso pode levar a disfunção neurológica tipo 2, alterações cognitivas, perda da memória. Então, a correta deaeração na saída de SEC ela é muito importante. Em situações de hipertensão pulmonar, reparem, esse paciente tem uma disfunção ventricular direita grave, tá vendo? Um aumento do coração direito, uma estenose mitral grave aqui, olha, bastante cálcio nessa válvula mitral, e uma regurgitação tricuspídea importante, que quando avaliado pela equação de Bernoulli, eu avalio que eu tenho uma regurgitação mitral, regurgitação tricuspídea grave, com uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 55, ou seja, isso vai facilitar demais a minha saída de SEC para poder indicar esses suportes sinotrópicos que eu estou fazendo. Olha isso. Eu estou saindo de SEC com adrenalina, milrinona, NO e marca-passo. E olha que interessante. Meu VD bate mal, meu VE bate mal. Provavelmente esse paciente vai ter que ser submetido a uma ECMO, vai ter que colocar uma instalação de suporte mecânico, porque esse coração aqui, nitidamente, ele não vai aguentar. No transplante cardíaco é muito interessante, tanto, esse aqui é um outro artigo publicado na Abidjan, tá? Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, porque a gente saía para captar o coração, então a utilização do eco na captação do coração é um detalhe interessante para minimizar a captação de coração marginal. E o anestesista que fica no centro cirúrgico, é esse tipo de paciente que ele vai avaliar. Olha que miocardiopatia dilatada, que a gente chama, né, a mioque dilatada, paredes finas, contração ruim, tá vendo? Fração de ejeção menor que 20% aqui, com toda certeza. Olha o tamanho desse ventrículo, a contratilidade desse ventrículo, uma alteração de coaptação valvar aqui importante também, provavelmente com insuficiência mitral grave. Esse paciente é o paciente que se beneficia muito com eco intraoperatório para poder otimizar até a chegada do coração, e uma vez o coração novo implantado, a gente conseguir otimizar na saída de SEC. Cirurgias estruturais. Cada vez mais, nós, anestesiologistas, estamos fazendo procedimentos estruturais, e a ecocardiografia intraoperatória, a gente pode fazer também com evoluções, e tendo cada vez mais bagagem dentro das cirurgias de peito aberto, a gente consegue ter bastante conduta no período intraoperatório para os procedimentos estruturais. Então, um dos cenários mais clássicos e que hoje está no mercado rotineiramente é a TAV.
Isso aqui mostra que realmente a TAV é um cenário corriqueiro. Mick Jagger colocou uma TAV e o manager dele falou que isso não era uma coisa séria, não. Ele só ia trocar a válvula aórtica por catéter transfemoral. Olha como ficou, entre aspas, banal a troca valvar aórtica transcatéter. Existem vários modelos no mercado, aqui é a Sapiens e a CoreValve, que são as mais conhecidas. O ecocardiografista e o anestesista que faz eco no período intraoperatório, ele tem que ter um conceito importante através da anatomia da via de saída, da junção sinotubular e da aorta ascendente, para ver exatamente o diâmetro do anel valvar e orientar adequadamente o cirurgião através de técnicas ecocardiográficas tridimensionais. Então, a gente consegue avaliar adequadamente o diâmetro e a área dessa área valvar aórtica estenótica, tanto quanto uma tomografia. Isso facilita demais o intraoperatório, a gente auxilia o hemodinamicista ou cirurgião qual o tamanho ideal da prótese que ele tem que ser colocado. Está aqui um eco 3D de uma válvula aórtica estenótica com bastante cálcio, está vendo? Isso aqui era uma TAV. Uma outra TAV de uma válvula aórtica bicúspide. Cada vez mais, os procedimentos em válvula aórtica bicúspide estão acontecendo. Então, a gente vai ver bastante procedimento em válvula aórtica bicúspide. O que, no passado, era considerado off-label, atualmente está sendo utilizado com bastante frequência. Está aqui o disparo da endoprótese, devidamente ancorado aqui na via de saída. O eco 3D mostrando a gaiola e o bom acoplamento na aorta ascendente na via de saída. E esse artigo do Jack, ele mostra que o leak paraprotético ele tem que ser avaliado. Quando eu tenho vazamento paraprotético acima de 25% do perímetro valvar aórtico, isso mostra uma regurgitação paraprotética importante. Isso tem que ser avaliado e tem que ser balonado. Olha de novo o anestesista mudando o desfecho dos pacientes. Esse artigo do New England mostra que os pacientes que tiveram um leak paraprotético de leve a severo pós-implante, eles tiveram uma maior mortalidade nessa curva de Kaplan-Meier do que aqueles pacientes que não tiveram vazamento. Então, mais uma vez, nós anestesiologistas, fazendo eco, a gente orienta o cirurgião e diminui a mortalidade dos nossos pacientes. Fechamento de auriculeta esquerda, naqueles cenários de pacientes que apresentam fibrilação atrial com contraindicação à anticoagulação, seja por risco aumentado de AVE, sangramento gastrointestinal ou intolerância mesmo aos fármacos cumarínicos, a gente tem que avaliar adequadamente a área da auriculeta esquerda, definir o diâmetro da auriculeta esquerda e a distância para o ósteo da coronária esquerda, para evitar lesões coronarianas no pós-operatório. E quando ocorre o disparo do Amplatzer na auriculeta esquerda, avaliar se não há alteração valvar aórtica e mitral e se a função ventricular está adequada, porque, como eu falei, o Amplatzer ele pode comprimir a circunflexa, e isso pode levar a uma disfunção ventricular da parede lateral. Fechamento de forame oval patente, comunicação intratrial, é muito comum, tá? A gente sempre tem que avaliar se o paciente tem um FOP. Nesse cenário, foi feito o teste das microbolhas, olha que interessante. E o paciente apresentou o teste das microbolhas positivo. Então, foi passado um catéter transeptal, avaliado pelo eco 3D, está aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, um CIA, avaliado pelo eco 3D também, olha, o teto do átrio esquerdo e aqui o orifício do ósteo secundo, avaliado a colocação do catéter também, e o disparo do Amplatzer, olha isso, porque esse Amplatzer, ele pode embolizar, ele pode manter algum vazamento paraprotético, e isso é muito importante. Então, a gente tem que avaliar adequadamente pelo eco se houve ou se há algum vazamento no ponto de coaptação, e se no eco 3D todas as bordas estão preenchidas pelo Amplatzer. Está aqui o Amplatzer preenchendo todas as bordas do CIA e do forame oval patente. Clipe mitral, cada vez mais comum, né, nos cenários atuais.
Clipe mitral é um cenário bem complexo, porque o paciente que tem uma disfunção primária valvar mitral, e muitas vezes ele tem uma classe funcional também bem delimitada, entendeu? Uma classe funcional bem prejudicada, frações de ejeções baixas. E muitas vezes são situações que ocorrem muita arritmia, com muitas alterações hemodinâmicas. Então, fazer o eco nesses pacientes é bastante desafiador, tem que tomar bastante cuidado, porque enquanto você está fazendo o eco, você pode ter alterações hemodinâmicas importantes. E é colocado aqui, através de uma punção transeptal, a colocação de um clamp, né, de um clip, como o próprio nome diz, fazendo como se fosse um alfiere, a coaptação do folheto anterior com o posterior. E, por fim, a valvuloplastia por balão, muito comum naqueles pacientes com score de Bloch baixo da estenose mitral reumática, aonde é feita, então, uma análise da área valvar pelo eco 3D. Repare, eu tenho uma área valvar aqui, olha, de 1,4. Uma área valvar bem pequenininha, tá vendo? Uma boquinha de peixe. Análise pela inteligência artificial, a boquinha de peixe aqui da área valvar mitral. Foi feita a punção transeptal e o disparo com balão. A válvula mitral aqui embaixo, tá vendo? E o balão sendo disparado. E, com isso, a minha área valvar mitral aumentou para 2,2. Acima de 2 é tido como satisfatório. Por fim, pessoal, para a gente finalizar, como que a ecocardiografia está orientando o desfecho clínico e o que nós, anestesiologistas, temos que saber, reparem que a gente tem que saber conceitos bastante avançados hoje para a gente tomar conduta no período intraoperatório para cirurgia cardíaca. E essa é a proposta da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, formar cada vez mais anestesiologistas que possam tomar conduta no período intraoperatório. Frente a isso, a gente está publicando agora, pela Anestesia USP, um manual de condutas de eco intraoperatório, tá ok? Onde o professor Zé Otávio e a professora Maria José estão na coordenação do livro. Eu estou como editor principal, e a gente deve publicar até o final do ano um livro de passo a passo, como fazer cada janela e o que avaliar em cada janela. Vai ser em físico e em e-book também, porque vão ter alguns vídeos bem interessantes. E aqui no INCOR, agora para o outubro, a gente vai lançar um edital para um fellow que vai começar ano que vem, de eco intraoperatório, com duração de 1 ano, 36 horas semanais. Então, provavelmente agora em outubro a gente já deve ter alguma coisa no edital. Fiquem atentos aí nas mídias sociais também, que deve estar já vinculado. Então, senhoras e senhores, obrigado pela atenção. Queria agradecer a presença e a oportunidade. Ao longo, então, desses 30 minutos, o que eu quis ter compartilhado com vocês é um pouco de como nós, anestesiologistas, temos que evoluir para tomadas de decisão na ecocardiografia transesofágica, em cirurgia de tórax aberto, em procedimentos estruturais e as novidades que estão acontecendo aí dentro desse cenário ao longo do resto desse 2021. Obrigado pela atenção. Parabéns, doutor Marcelo, pela brilhante aula. Foi realmente bem esclarecedora em diversos pontos e bem prática, né? Foi justamente aquilo que a gente tinha conversado, de fazer um webinar desde o básico até o avançado, né? Passando pelo avançado um pouco, de modo que todos os colegas possam aproveitar um pouco, né? Desde aquele que está começando até aquele que já tem alguma experiência, né? Então, assim, eu acho que nós podemos começar uma discussão, que agora a parte mais interessante, né? Não sei se alguém colocou alguma questão aqui, mas eu acho que, por enquanto, não, mas a gente vai conversando aqui. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, né? Vale tanto para você, Marcelo, quanto para o Luiz. Se teve algum caso, né, algum paciente de vocês que marcou em relação ao uso do eco, né? Tanto transtorácico ou transesofágico, tanto faz um ou outro, e a alteração de conduta mesmo, assim, você fala tanto, né? Assim, algum caso que te marcou, que você achou que foi indispensável, e se esse paciente estivesse sem eco, a evolução dele seria totalmente diferente. Luiz, fica à vontade. Acho que o último que eu me lembro, assim, que eu acho que
deve ter mudado bastante o desfecho do paciente. Foi um paciente que tinha uma história de uma PCR na indução anestésica prévia e não tinha diagnóstico do que tinha acontecido. Esse paciente decidiu fazer um eco pré-indução e o paciente tinha um gradiente subalvar, tinha uma cardiopatia hipertrófica, um SAM. Aí nesse paciente, a gente acabou induzindo já com suporte inotrópico, um suporte vasopressor, né? Com fenilefrina, tudo direitinho, já monitorizado para a indução anestésica, e aconteceu de forma mais segura. Depois, essa paciente, inclusive, teve uma outra indução que ela parou de novo, e aí acabou complicando e evoluindo de forma desfavorável, mas nessa parte do diagnóstico eu lembro que me marcou bastante. É interessante, bem bacana. Legal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje aqui no INCOR. O Covid, ele atrapalhou, né, a vida da população mundial, mas a gente ficou tão atento ao Covid que as outras patologias elas ficaram na fila de espera e as pessoas perderam um timing, né? Eu tenho visto aqui, e isso aconteceu com as pessoas que trabalham muito com câncer, igual o Luiz, que está aí no INCA, né? E eu vejo isso na cardíaca também. Então, hoje eu peguei uma paciente para fazer uma troca de válvula aórtica, convencional, estenose aórtica convencional, e com fração de ejeção de 50% no eco. Induzir normal, etomidato, fentanil, nada demais, indução tranquila, mas a paciente sentiu a indução. E aí, logo em seguida, eu sempre passo o eco junto com a intubação, né? E aí, quando eu acabei de passar o eco, eu já fui direto no transgasto queixo curto para ver a contratilidade de volemia. Fração de ejeção menor que 20%. Então, imediatamente, eu já liguei uma dobutamina e, obviamente, fui trabalhando de forma mais cuidadosa, com volume, com tudo isso. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito recentemente, agora que as filas voltaram, é paciente com um diagnóstico que foi feito há algum tempo atrás, ficou 6 meses, 1 ano na fila, a evolução da doença continuou e o paciente que tinha um status cardiovascular de um jeito, agora ele está totalmente... Não que ele não esteja compensado, mas ele está no status da evolução natural da doença muito pior. Então, assim, isso eu tenho visto com bastante frequência nesse cenário. Uma válvula mitral que era leve, daqui a pouco ela está grave, com uma disfunção ventricular associada que não tinha no eco pré. Então, isso eu tenho cada vez mais visto. Só para responder a sua pergunta, Rodrigo, tanto em achado de cirurgia não cardíaca, como o Luiz falou, em cirurgia cardíaca, achados inesperados, eles estão acima de 34%. Então, acima de 34%, eu posso ter achados inesperados, tanto e mudança de conduta e manejo anestésico. Então, assim, com o COVID, que essa fila, no SUS principalmente, ficou represada, isso pode aumentar de forma exponencial. Fiquem atentos aí, quem trabalha com SUS, porque os pacientes podem estar chegando mais descompensados. É bem alta essa estatística que você disse, né? Realmente. 34% de achados inesperados. E baseado nisso, você recomenda, por exemplo, paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, que não tem um estudo cardiovascular tão claro, ou então tem um eco já mais antigo, você recomenda que faça outro mais recente, tendo em vista essas alterações que podem advir, né? Inclusive do próprio COVID, né? Então, é complicado falar em ter que refazer o exame, né? Porque se você, ainda mais no SUS, né? Se você, não, então vamos rever o eco do doente. Aí, cara, é mais 6 meses. Então, assim, casa, né? O que a gente fazia muito quando eu estava trabalhando em Juiz de Fora, no HU, a gente pegava o nosso eco e quando a gente estava na dúvida de alguma coisa, a gente fazia como o Luiz fez, a gente fazia um eco no pré-operatório. A gente colocava o doente na RPA e fazia um eco no pré-operatório e avaliava o eco no pré-operatório. Não, beleza. Então, aqui alguma coisa mudou, a função ventricular está ruim, está mais hipovolêmico. Então, esse eco point of care que o Luiz falou na aula dele, ele é fundamental
para você fazer no pré-operatório se você está na dúvida. Porque muitas vezes, assim, acho que muitos de nós que estão aqui assistindo trabalham com SUS. Cara, e se toda hora você ficar suspendendo, pedindo mais exame, assim, eu sei que a gente tem que fazer o que está correto na literatura, mas a gente também tem que pensar no paciente. Então, assim, o tempo inteiro a gente está entre a cruz e a espada, né, Rodriguinho? Você sabe muito. Daí, né, Marcelo, o motivo da gente estar fazendo um webinar desse aqui é justamente esse, né? Tentar até superar as dificuldades do dia a dia, né? Então, eu Exatamente. acho que essa recomendação do anestesiologista saber alguma coisa, não precisa saber profundamente, mas se ele saber pelo menos o básico do eco e pegar um paciente desse e estudá-lo no pré-operatório imediato, já pode ajudar bastante, né, na indução anestésica e na manutenção da anestesia, né? Então, isso aí, uma Como coisa, Luiz... mesmo que seja extraoficial, não é um eco para você precisar dar laudo, é Não, um eco para lógico. você fazer sua anestesia, né? Você pega um doente, vê que ele está batendo mal. Poxa, você não vai induzir com propofol em dose-alvo de 4. Você vai para um etomidato, vai para uma midazolam com queta, entendeu? Não, eu vou fazer uma peri tanque cheio aqui porque é uma colectomia aberta. Opa, não. Eu vou passar a peri, segurar com catéter, vou esperar um pouquinho, que ele está muito hipovolêmico. São condutas que você consegue traçar muito rápido, exatamente com todas as ferramentas que o Luiz falou. E eu concordo 100% com o que o Luiz falou, que hoje todo mundo tem ultrassom no centro cirúrgico. Um transdutor setorial custa R$ 5.000. Cara, é só pegar um transdutor setorial e colocar no seu paciente. Assim, é muito simples isso. Estão fazendo uma pergunta aqui, falando que o eco transtorácico pré-indução não deveria ser rotina antes do eco transesofágico, antes da cirurgia cardíaca, justamente para avaliação horizontal intraoperatória. Então, estou tentando responder aqui, mas eu deixo essa pergunta para vocês aí também. Eu vou dar o exemplo que eu fazia na minha clínica particular. Quem perguntou foi o Tobias. Isso. Oi, Tobias. Obrigado pela pergunta. Então, na minha clínica particular, sim, eu sempre, porque eu trabalhava muito com SUS em Juiz de Fora, eu fazia o eco transtorácico e depois que eu fazia o transesofágico. Aqui no INCOR, por incrível que pareça, a gente não tem um transdutor setorial disponível pelo serviço de eco. É uma briga que a gente está tendo por conta daquelas coisas, né? Cada um no seu quadrado, serviço grande, então existe algumas setorizações. A gente está, junto com o professor Zé Otávio, pedindo um eco transtorácico exatamente para fazer um point of care antes da indução e depois da indução, porque é muito comum o doente de tórax fechado, sem já a sonda, na hora do transporte para REC, para o CTI, o doente instabiliza. Ué, o que aconteceu? Tamponou? Está acontecendo pneumotórax hipertensivo? O dreno ficou mal posicionado? Está hipovolêmico? Então, o eco transtorácico point of care ajudaria bastante. E isso é uma ferramenta que a gente está aqui numa luta com o serviço de eco para conseguir. E eu concordo com esse seu posicionamento, Tobias. Eu acho que falar rotina é meio complicado, né? Mas eu acho que deveria ser uma boa prática médica. Luiz, desculpa. Concordo, eu acho que sim. E agora é engraçado, para mim, eu uso às vezes também o transesofágico para cirurgia de grande porte abdominal. Eu não excluo o transtorácico, não, vou te falar por quê. Porque, por exemplo, quando eu quero avaliar uma variação de velocidade de pico sistólico na raiz da aorta, no transesofágico eu tenho que fazer a transgástrica profunda, né? Lá embaixo. Só que eu estou fazendo barriga. E às vezes o cara está com o afastador. Não consigo descer. Então, o que eu faço? Eu troco o setorial e faço na fúcula. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais prático para mim. Mas, e também, assim, a questão da minha prática clínica aqui, tem pouco tempo que eu estou no INCA, é uma coisa que a gente tem feito, às vezes, é exatamente isso. Nossos pacientes aqui, todos são pacientes com doenças tempo-dependente, né? Câncer. Questão de 2 semanas, 1 mês, dependendo do câncer que for, principalmente via biliar, o cara se torna inópio. Então, poxa,
pedir ecocardiograma, esperar sair o resultado para poder fazer aquela cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia enorme, absurda, abdominal, talvez não seja o mais adequado. Então, a gente tem feito o ecocardiograma aqui na RPA mesmo, antes da cirurgia, que é o suficiente para a gente tomar nossa conduta, né? É bem legal essa conduta. Eu acho que essa deve ser incorporada no dia a dia mesmo, né, Luiz? Aqui nos comentários tem gente perguntando, aqui no caso o Tobias também perguntando, que gostaria que talvez você mesmo, Luiz, comentasse, o próprio Marcelo, na avaliação da cava superior, no caso do Marcelo também, o eco transesofágico para avaliar fluido responsividade, tendo em vista que janelas abdominais não são acessíveis no intraoperatório. Está aí no chat. Quer começar, Tobias? Quer que eu fale? Desculpa. Pode falar, desculpa. Tobias, obrigado de novo pela pergunta. É o seguinte, isso é até uma coisa interessante, que é uma tese de doutorado de uma colega minha aqui do INCOR, que eu estou ajudando ela, junto com o professor Zé Otávio. A tese de doutorado dela é exatamente isso, ela está comparando a fluida responsividade pela cava superior. Tem bastante trabalho validando a utilização da cava na superior como fluido de responsividade. Tem uns trabalhos mostrando que, na curva ROC, a cava superior ela tem maior sensibilidade e especificidade que a cava inferior. Tá? Porém, apesar dela ter uma sensibilidade e especificidade melhor do que a da cava inferior, quando você compara o fluxo de entrada pela velocidade da onda E e a pressão de pico do integral velocidade-tempo, como o Luiz falou, até mesmo o delta velocidade-tempo, que é o delta VTI, eles têm muito mais sensibilidade e especificidade. Então, assim, a veia cava, sim, tem um valor preditivo interessante, melhor do que a da veia cava inferior, a veia cava superior, né? De novo, você vai pegar o diâmetro maior menos o diâmetro menor dividido pelo maior vezes 100. Ponto de corte é 36, tá? E aí você vai avaliar a fluido de responsividade. Porém, se você tiver a possibilidade de fazer o delta VTI ou o delta velocidade da onda E, ele é mais sensível e específico do que o delta veia cava superior. Beleza, pergunta boa. Questão ali da fluidotolerância também no eco transesofágico, eu nunca achei nada assim descrito, não sei se tem alguma coisa nova e eu não li ainda, mas eu tenho tentado fazer o Vexus pelo transesofágico também. Ali no esôfago baixo, naquela mesma janela que o Marcelo mostrou, a canulação errada na suprahepática. Não consigo ver o rim, obviamente, mas a ramo de porta e a suprahepática eu consigo ver. São os dois mais importantes. Então, eu consigo avaliar a fluidotolerância naquela região. E a fluidoresponsividade, como o Marcelo mesmo já falou, e como eu tinha citado, eu troco para o transtorácico e faço na substernal mesmo. Tem umas 2 semanas atrás, né, só para comentar, entrar no assunto também sobre isso, que eu achei bem interessante, que me marcou muito. Eu fiz um caso de uma denervação facetária, uma infiltração lombar daquele paciente com uma lombocetalgia, uma senhora de 88 anos, né, só era hipertensa, né, a avaliação pré-operatória dela estava com asa 2, o eco, tem o eco pré-operatório, só um pouquinho de hipertrofia, mais nada, fração de ejeção boa, e ela foi feito um procedimento de baixo risco, que foi essa filtração sob sedação. E foi feita também uma peridural com baixos volumes e bem diluída, que no caso lá o neurocirurgião gosta disso. E o paciente saiu bem do procedimento, foi para a sala de recuperação. Poucos minutos na sala de recuperação, questão assim de 5, 10 minutos lá, ela começou a falar que sentiu um mal súbito e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi atendida prontamente, ressuscitada e voltou em pouco tempo, 5, 6 minutos de reanimação. E a primeira suspeita foi um infarto. Foi levado, então, diretamente para a hemodinâmica. Na hemodinâmica fez o cateterismo e não mostrou nenhuma oclusão de alguma artéria principal. E a segunda hipótese seria um TEP. Aí, de lá da hemodinâmica, já foi para angiotomografia, e excluiu também um TEP maciço de grandes vasos, né? E aí esse paciente foi para a UTI, precisando até de balão intraórtico, um choque cardiogênico gravíssimo, né? Logo, poucas horas depois, a gente fez um eco dela,
e ela desenvolveu o que a gente chama de síndrome de Takotsubo, coração partido. E, assim, uma senhora de 88 anos, né, apesar da idade, nunca tinha visto nessa idade, já vi, tem mulheres mais novas, mas nessa idade me chamou a atenção, e ela ficou em choque cardiogênico praticamente durante uma semana, refratária a tudo, usou até balão intraórtico, como disse, mas não resistiu, infelizmente faleceu. Né? Então, o que me chamou a atenção nesse caso foi o diagnóstico do ECMO, né? Porque até então não se sabia qual era a causa daquele choque, né? Então a gente foi para o diagnóstico de exclusão e talvez se fizesse só um eco no CTI já teria resolvido isso, né? Mas foi importante ter feito pelo menos a exclusão de uma doença coronariana associada. Então estava dentro do protocolo do SAVA, né? Que a gente conhece, né? Ou do ACLS. Mas gostaria que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acharam? Porque nos chamou a atenção, né? O eco aí fez uma diferença muito grande, né? Em relação à definição do diagnóstico. Infelizmente, o paciente não evoluiu bem, faleceu. Mas talvez, se esse eco tivesse sido feito antes, não sei, né? Ou tivesse tido uma avaliação mais rápida no pré-operatório, essa paciente às vezes já estava começando a desenvolver essa síndrome, a gente não percebeu, né? E ela estava bem, conversando, hemodinamicamente estável, né? Então, foi uma coisa bem aguda, né, que o eco nos ajudou. É um caso que marcou. Isso aconteceu com a gente lá 2 semanas atrás. Eu posso compartilhar uma tela aqui rapidinho, Rodriguinho? Claro. Só para contextualizar isso, porque isso que você está falando saiu agora, mês passado, eu acho. Inclusive, veio por causa de corticoide, viu, Marcelo? Sobrecarga de corticoide, inclusive a sobrecarga de corticoide pode ter explicado a situação também. Tomou corticoide na pele dural, nas facetas, aquilo pode ter absorvido, né? Anestésico local não era porque já tinha muito tempo. Provavelmente não era, mas ficou essas dúvidas de diagnóstico. O que levou a isso? Tá vendo? Sim. Esse artigo saiu agora, olha. Tá? Do Anesthesiology, Point of Care, Ultrasound in Cardiac Arrest. E está chancelado pela ACLS. E nas situações de todos os tipos de choque, você tem aqui a associação, como o próprio Luiz falou, tá vendo? Das linhas B. Aqui você tem uma associação do ultrassom pulmonar com o Focus, Point of Care, tá vendo? Então, assim, cada vez mais, acho que isso... Cada vez mais, cara. Você tem um colapso cardiocirculatório no intraoperatório, você tem... Cara, hoje o eco e ultrassom pulmonar, ele está no diagnóstico do 5H5Ts, ele está no diagnóstico da instabilidade hemodinâmica, entendeu? Chancelado aqui pelo ACLS. Bem legal, bem legal. Então, cara, hoje, na dúvida, passa e resolve. Veja o coração, né? Veja o coração. É aquela coisa, a imagem fala muito mais que... eu tive dando um curso esse final de semana passado com um grande amigo meu, o Rodrigo, lá do Rio. E ele adora as curvas, adora os monitores minimamente invasivos. E eu falei, cara, me desculpa, mas você faz o eco, você vê o coração. Então, eu não tenho que fazer inferência nenhuma, eu tenho que ver o coração. Aí, as discussões clássicas, né? Sem dúvida. Eu acho que alguém está comentando aqui, acho que o próprio Tobias está falando sobre o Swan-Ganz aqui, ó. Swan-Ganz associado ao eco transesofágico, qual o espaço hoje na cirurgia cardíaca? Qual o perfil de paciente que agregaria? O doutor Marcelo. Luiz, eu passo muito Swan-Ganz, tá? Eu passo bastante. Teve uma época que eu passei menos, mas atualmente eu passo bastante Swan-Ganz. Em quais cenários que eu passo Swan-Ganz? Transplante cardíaco, transplante pulmonar, o hepático eu não faço, mas tem indicação, disfunção grave de VD com HP, tá? E fração de ejeção menor que 20%. Então,
Esses pacientes, eu sempre passo Swan-Ganz e uso o eco associado, porque são coisas diferentes, né? E principalmente no pós-operatório, que o intensivista não vai ter o eco. Então, isso que eu ia perguntar, Marcelo, esse Swan-Ganz que você passa é visando mais o pós do que o intraoperatório propriamente dito, né? Exatamente, exatamente. Tem um catéter que a gente usa aqui, que é chamado de PortCat, que é um catéter que tem um passport, né? Que tem um local para você passar o marca-passo. Marca-passo. Em vez de você passar o marca-passo ali, você coloca a curva ali também. Então, você fica com três ou quatro, né? Você fica com a pressão arterial, você fica com a pressão pulmonar e a ocluída, você fica com a PVC e com a de VD. Então, você avalia a pressão de VD também, a análise diastólica da curva de VD, que ajuda a dar inferência da disfunção ventricular direita associada a HP. Junto com o eco, cara, fica fantástico a monitorização para esses pacientes mais críticos. Isso deve ser bem bacana, né? Eu não faço transplante, mas eu já fiz transplante de fígado. Na minha época, infelizmente, o eco não era tão difundido, a gente usava só o catéter de artéria pulmonar. Mesmo assim, para quem sabe usar, dá muita informação boa, né? Mas a gente via que, sem dúvida nenhuma, para o pós-op imediato, era mais útil até do que para o intra, né? Ele está colocando aqui na disfunção biventricular, exatamente. A disfunção de VD é a disfunção de VE, fração de ejeção menor que 20%. Nesse cenário, exatamente, principalmente para o pós-operatório. Só toma cuidado, Tobias, isso já aconteceu comigo 2 vezes. Esses pacientes muito críticos, quando eu fui passar o Swan, ele embolou no ventrículo, fibrilou e não saiu, teve que entrar por canulação femoral. Esses doentes muito críticos, principalmente com ventrículo direito muito grande ou com IT muito grande, eu passo a bainha, deixo o catéter na cava superior. Eu só encunho depois que o tórax está aberto, porque qualquer coisa faz uma cardioversão, uma desfibrilação interna. Então, toma cuidado com isso. Foi bom você ter falado, Marcelo, porque muitas vezes a gente banaliza um pouco, né? Porque se você já tem uma certa prática, você passa rapidinho um Swan-Ganz, um catéter central, ou mesmo um marca-passo, e aí esse paciente começa a piorar depois, você vai ver, ele perfurou o endocárdio, perfurou o miocárdio e fez um tamponamento. Simples Exatamente. assim. Né? Marca-passo, então, nas TAVs, é um prato cheio. Prato cheio para acontecer. Já aconteceu isso também lá no serviço, mais de uma vez, inclusive. Só para perguntar aqui também agora, que uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Marcela, em relação ao SAM, né, que é o movimento anterior da válvula mitral na saída de SEC, né? Você acha que na sua prática que isso é mais frequente do que a gente pensa, do que se a gente não estivesse com eco ali, por exemplo, né? E existem alguns estudos, provavelmente, que devem comparar esse tipo de situação, né? Se você com eco, sem eco, né? E começou a achar que isso aí é uma das causas frequentes de problemas na saída de SEC após plastias mitrais, né? Ô, Rodrigo, frequente não. Nas plastias mitrais é mais comum, mas não é tão frequente. O que muitas vezes acontece é quando o coração é hipertrofiado mesmo, e você está com altas doses de dobutamina, como o Luiz falou anteriormente, e aquele coração hipercinético. Então, o efeito é semelhante, né? Mesma coisa. Exatamente. Às vezes você tem muito mais uma diminuição de enchimento diastólico do que propriamente um SAM. O SAM, assim, a incidência dele não é tão alta, graças a Deus, tá? E é muito comum, como o Luiz falou, né? Na hipertrofia septal assimétrica e nas plastias valvares, né? Mitrais. Então, é interessante isso. Mas, assim, a incidência alta, não. É uma incidência que não é muito alta, não. Eu não vou saber te falar porcentagem. Ainda bem. Isso aí é uma curiosidade minha mesmo, né? E outra coisa é para o Luiz. Pacientes cirróticos, se eu não me engano, que são submetidos a transplante hepático, a incidência de gradiente subvalvar ali está em torno de 40%. 40%? Então, assim, com cardiomiopatia cirrótica. E é isso, cara, nem sempre é SAM também, né? É exatamente isso que você falou. Até o caso do Rodrigo, né? O paciente com Takotsubo, às vezes o eco ali muda a conduta do tratamento do Takotsubo, né? Às vezes faz hipercinesia reflexa, né? Da porção basal e acaba obstruindo a entrada e saída também.
Você está tratando lá um choque cardiogênico com dobutamina, às vezes você está piorando o Takotsubo, né? Muito pelo contrário. Mas aí o eco, para mim, é definidor. Não tem outra coisa que seja melhor. Sem dúvida. Porque sem eco é diagnóstico de exclusão, né? Mas quem vai ter coragem de tirar 20 microgramas de dobutamina e fazer esmolol? Com um paciente com 50 de média e com índice cardíaco de 1,8. E usando Nora nas alturas. Não, eu não tenho. Eu tiro a dobuta e faço esmolol. Tem que estar com um diagnóstico muito preciso para fazer isso, né? Exatamente. Muita certeza, né? Eu estou vendo o Tobias perguntando aqui, Tobias, sim, quando eu sempre passo nesses cenários o SWAN guiado pelo eco, e a janela que eu uso é exatamente essa, inflow do VD. E depois eu vou na janela aorta ascendente eixo curto para ver a pulmonar no eixo longo, para ver se o catéter foi direitinho para a pulmonar. São essas janelas que eu uso. Na minha época, eu bati raio-x para mostrar a posição. Você estava na zona 2, zona 3. A gente vai vendo que a gente está ficando velho, né, Marcelo? Ô, Luiz, então, só também para a gente fazer uma pergunta interessante aí para você, né? Que você, na sua prática de eco transtorácico para cirurgia não cardíaca, né? Se você tem o hábito, não sei se você faz cirurgia ortopédica de grande porte, prótese de quadril, por exemplo, um paciente estubado, vamos supor uma RAC, anestesia para uma prótese de quadril no paciente mais idoso, né? E se você utiliza na sua monitorização aí de rotina o eco transtorácico. De rotina não. Uhum. Mas lá no Itseng, por exemplo, a gente pega muito paciente que idosão, paciente da fratura de fêmur, não tem jeito, 90 anos é o mais novinho. E eles chegam naquele intervalo que está dentro das 48 horas que vai reduzir mortalidade no tratamento. Pô, tem que operar. Assim, um paciente desse grave, normalmente ele chega com sintomatologia cardiopulmonar associada, 90 anos. Eu uso, mas normalmente eu uso no pré-operatório. Se tem alguma alteração significativa, aí eu mantenho no intraoperatório. Porque a gente vê, eu te fiz essa pergunta, porque a gente vê, às vezes, muito colega nosso pedindo eco nesses pacientes aí no pré-operatório, às vezes atrasando a cirurgia desse tipo de paciente, que a gente sabe que não pode atrasar. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não vai ganhar nada com eco no pré-operatório, a informação que você vai ter para um paciente desse que está precisando operar rápido, né? E, dependendo da situação, não vai fazer muita diferença. Né? Então, o ideal é que você, se você quer saber tanto o eco, você mesmo faça, né? No intraoperatório ou no pré-operatório imediato, como você faz, né? Eu vou pegar até o consenso lá da CCS, ele fala para cirurgia de urgência ou tempo dependente, eu falo assim, para postergar a cirurgia só para fazer o eco, por até 6 horas no máximo, se você suspeitar de valvopatia hemodinamicamente significativa, né, no caso estenótica, ou hipertensão pulmonar grave, e ambas, qualquer uma das duas, não diagnosticada, né? Uhum. Então, você Alguém vai tratar... comentando aqui, ó, Luiz, importância da avaliação diastólica do eco transtorácico em cirurgias em idosos no dia a dia. Eu acho que entra na avaliação da função diastólica a questão cada vez mais de restrição volêmica, eu acho, no intraoperatório, e do benefício ou não da manutenção do ritmo sinusal, né? O paciente, por exemplo, idosão, faz uma FA no intraoperatório, eu vou me preocupar ou não em reverter, já que eu vou perder ali até 50% do kick arterial desse paciente, né? E são pacientes que não toleram tanto aumento de volume por conta da disfunção diastólica. A medida simples que eu uso ali, tipo, obviamente, diastologia é super difícil, mas o que eu uso para avaliar ali é basicamente o E sobre o E', que é basicão aquela mesma janela que eu usei para fazer o Doppler tecidual para fazer o beat, né? Approach, só que aí, no caso, eu vou avaliar a porção diastólica dela, né? Eu vou ver sobre o E' e o PW ali do inflow do VE, né? Para ver a onda E. Eu faço E sobre a linha e vejo quanto que está. Outra pergunta aí do Luiz Carlos, gostaria de saber se há benefício do uso do ecocardiograma na cirurgia bariátrica. Sem dúvidas, sem dúvidas. Paciente da cirurgia bariátrica é muito comum a gente ter corpo pulmonar, né?
Inclusive, a gente já teve um caso no HC, inclusive com desfecho ruim, que o paciente descompensou provavelmente um quarto pulmonar da cirurgia cardíaca e foi a óbito. Eu acho que essa avaliação, dependendo, principalmente super obesos, ela deve ser, inclusive, pré-operatória. Deve vir com ecocardiograma, né? Até porque é uma cirurgia letiva, né? Paciente de alto risco para disfunção ventricular direita, hipertensão da artéria pulmonar, por conta de síndrome da apneia obstrutiva do sono, todas as alterações encontradas no obeso, né? Do sistema cardiovascular do obeso. E lembrar também... aí a pneu peritônio e tudo isso, né? Posicionamento e tal, né? Exato. E esses pacientes no pós-operatório podem evoluir também com uma alta incidência de TEP, né? Então, assim, nesse cenário de precordialgia, dispneia, hipoxemia, TEP, no caso o eco, ajudaria bastante no diagnóstico diferencial. Sem dúvida. Agora, gente, só para encerrar, né, já pelo avançar da hora, são quase 10 para as 10 da noite, né? Eu acho que nós estamos ainda com um quórum bom, né? Graças a Deus foi muito legal o quórum que deu, né? Os palestrantes fizeram bastante sucesso aí, né? Então, só para encerrar, deixar assim, uma pergunta e, ao mesmo tempo, queria fazer uma opinião de vocês, né? O que vocês acham de realizar TAV sob sedação? É uma moda que está acontecendo cada vez mais, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Para encerrar. Quer começar? O Marcelo deve fazer, pode falar. Então, não tenho nem opinião, porque eu não faço. Vou falar, Marcelo. Eu, particularmente, não gosto. Aí é gostar, né? A gente gosta de tanta coisa, eu gosto de cerveja, eu gosto de vinho, e eu não gosto de fazer TAV sob sedação. Nem eu. Por quê? Porque, cara, quando dá um problema, o problema ele é muito real, entendeu? A literatura diz que você deve fazer TAV sob sedação quando o serviço que você está envolvido tem mais de 100 TAVs por ano. Se o serviço tem menos de 100 TAVs por ano, quer dizer que é um serviço ainda com, entre aspas, pouco movimento. Então, que não deveria fazer. O grande problema é que o mercado ele te impõe a realização de TAV sob sedação, porque é o que vende, né? Eu vou trocar sua válvula aórtica sem anestesia, praticamente, né? Que é o que vende no consultório do hemodinamicista, do cirurgião. Então, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que se adequar. A TAV sob sedação, ela já mostrou que não muda a mortalidade, que não muda desfecho clínico, pode ter um pouquinho mais de vazamento paraprotético, mas isso não dá tanta repercussão na mortalidade no pós-operatório, e usa menos droga vasoativa do que na anestesia geral. Mas não há mudança de mortalidade, ou seja, fazer geral ou fazer sedação, a mortalidade e morbidade é a mesma. A grande vantagem que eu vejo da sedação é que você consegue controlar o neurológico do paciente. Porém, se houver um evento adverso e você tiver que intervir na via aérea, você tem a desvantagem de você ter que se preocupar com uma coisa a mais, que é a via aérea do paciente. Então, hoje, de novo, aqui no INCOR, a gente fez uma TAV hoje sobre sedação. Vovô de sei lá quantos anos, e o colega fez aqui com dexmedetomidina e propofol. Ficou super bem, deu tudo certo, o paciente saiu de sala conversando, todo mundo ficou feliz. Mas a gente já viu também cenários aqui catastróficos que o doente acabou ficando em sala. Então, a minha opinião, na rotina que eu fazia em Juiz de Fora, com um grupo que eu trabalhava lá, era uma rotina com anestesia geral e eco transesofágico tridimensional. Essa é a nossa rotina aqui também, né, Marcelo? Por isso que eu te perguntei, porque eu sei que isso está se tornando uma prática cada vez mais frequente, né? E como você falou, praticamente vai ser inevitável, porque o que eles vendem é isso, né? Fazer um procedimento minimamente invasivo, então não precisa de anestesia geral.
né? Então, isso é o que eles vendem, né? Agora, o que você falou, se houver algum tipo de complicação hemodinâmica, o paciente tem fibrila e para após a implantação, né? Ou tem que fazer um overdrive e não volta do overdrive, o marca-passo, que é frequente em vários tipos de válvula, quem sabe disso. Então, acho bem arriscado essa hora, né? Ou se ele mexe na hora de soltar a válvula, por qualquer motivo, sua sedação ainda não ficou naquele plano adequado. E se você é uma pessoa de 90 anos, né, e com propofol e dexametasona, isso para mim é a mesma coisa que se entubar. Você me desculpe falar, né? Isso aí foi uma anestesia geral sem tubo. Mas eu concordo com você. Mas eu acho que você, como eu também, tenho que começar a ampliar meus horizontes, porque essa vai ser uma tendência sem volta. Infelizmente, né? Tá? E a gente vai ter que se adaptar mais uma vez para esse tipo de coisa e se dar o risco, né? Exatamente. E claro como que isso depende da experiência da turma, né? E como o mercado está muito leonino, tipo assim, não, a gente não vai fazer. Você pode ter certeza que a indústria farmacêutica vai dar um jeito de colocar um outro grupo para fazer com sedação, porque é muito business que a gente está falando. Então, vai chegar uma hora que, por mais que a gente brigue, por mais que a gente tente contrapor, o mercado ele vai engolir a gente, como sempre engoliu, né? A verdade é essa. Na verdade, eu acho que nós somos os anjos da guarda dos pacientes, né? Quem pensa mais em segurança do paciente, não tem ninguém mais que pensa nisso do que o anestesiologista, né? O cirurgião quer operar, né? Na verdade, ela quer operar. É claro que ele pensa que tem que dar certo e tal, mas ele joga essa responsabilidade lá durante o ato completamente para cima de nós, né? Mas valeu muito, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? E devido ao avançar da hora, gostaria, gente, tem muito papo aqui para bater sobre esse assunto, um assunto, né, inesgotável, mas a conversa está muito boa. Mas eu agradeço, teve algumas perguntas, os colegas gostaram. Mais uma vez, Luiz, foi um prazer em conhecê-lo, Luiz Fernando. Foi para mim uma surpresa e vai participar da nossa diretoria da Sangue no próximo biênio, então foi muito legal tê-lo junto de nós, né? E o Marcelo, infelizmente, foi para outra sociedade, mas ele vai estar sempre junto aí, se a gente precisar dele, tenho certeza disso, né? Lógico. Eu sou mineiro, né? Tem que honrar, tá? Prazer, parabéns. Rodriguinho, Um grande abraço para vocês, eu agradeço a participação de todos aí. Beijo, pessoal, boa noite. Boa noite.